Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live aqui do canal, que irá também para o meu canal do YouTube, tá bom? Hoje com a professora Carla Marinho, falando sobre a acumulação ilícita de cargos públicos. E, pessoal, sejam muito bem-vindos. Sexta-feira à noite, difícil, né? Puxado. Mas, enfim, e ainda para falar de direito administrativo, faz parte. Olá, Marcelo, seja bem-vindo. Diego aqui, meu parceiro, tá aqui, rapidinho. Bom, pessoal, tô esperando a professora Carla entrar, mas enquanto isso eu quero falar um pouquinho sobre a nossa temática, né? Para quem estuda para concurso público, a lei de improbidade administrativa, a lei 8.429, ela não pode ser ignorada de forma alguma. E essa é uma das leis que eu falo assim, meu amigo, você quer ter certeza de que você vai acertar alguma questão da prova? Estude a lei de improbidade administrativa. Porque é a lei que exige a ética do serviço público, é a lei que exige a probidade administrativa. Então, todo servidor público, toda pessoa que vai trabalhar, que vai passar num concurso, ela tem que respeitar essa lei, né? Que tem um comando aí constitucional. Então, assim, não tem para onde ir, não tem como escapar da lei 8.429, então é melhor se familiarizar com ela mesmo. Agora a gente está com algumas pegadinhas, né? Para quem é da área prática mesmo, a gente está sofrendo um bocado, porque a jurisprudência ainda está se familiarizando, os casos concretos ainda estão chegando, a perspectiva de interpretação da lei também está sendo amadurecida. Por exemplo, a gente teve aqui, né, recentemente, a medida cautelar dentro da ADI 7236, que concedeu liminarmente, suspendendo a eficácia de alguns dispositivos, e isso serve de reflexão. A gente também já teve outro posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a prescrição, sobre o ato de improbidade administrativa a título de culpa, que também com essa medida cautelar na ADI 7236 já ficou mais fixo ainda a situação de que realmente a gente não vai ter mais improbidade administrativa no quesito culposo, tá? Mas hoje a gente vem falar de acumulação ilícita de cargos, que pode parecer uma temática simples, mas não é tão simples assim. Para alguns, quem não gosta de improbidade administrativa, já é difícil só de pensar que é improbidade administrativa, né? Eu tô aguardando aqui Carla entrar, não tô vendo Carla. Tá aqui Carla. A professora Carla chegou. Então, vamos lá. Carla, pessoal, então sejam muito bem-vindos. Mandei aí o convite, Carla. Pronto. Carla, eu acho que eu não sei se é a minha internet ou é a sua. Para mim, o seu vídeo tá meio que paralisando, assim. Deve ser minha internet. Tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo bem. Só tá um pouquinho mais, mas eu acho que depois fica tranquilo isso aí. Tô ouvindo bem, tá bom? Pode ficar tranquila. Então, vamos lá? Se apresenta um pouquinho, Carla. É um prazer estar aqui com você hoje à noite, conversando sobre o tema Igualmente. de improbidade. A professora Carla vai se Oi, apresentar agora. pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui com você também, Ruth. Meu nome é Carla Marinho. Eu sou advogada, mas no momento encontro-me licenciada porque estou assessorando uma promotora de justiça aqui no estado da Paraíba. Inclusive, é uma promotoria especializada em patrimônio público que pega essa questão da área de direito administrativo. Aí você pode até perguntar, mas Carla, o que é que pega uma promotoria de patrimônio público? Porque muita gente ainda não sabe, é um pouco desconhecido essa temática ainda. Aí tem essa promotoria, tem. É uma promotoria que aborda a questão de desvios de recursos públicos, acumulação ilegal de cargos públicos, fraudes em licitações, loteamentos irregulares. Eu também tenho mestrado. O meu mestrado é em sistemas agroindustriais. Aí você pode perguntar, poxa, seu mestrado é em sistemas agroindustriais? É sim. Eu consegui relacioná-lo com a temática de desapropriação, mais uma vez aí no direito administrativo. E também sou professora, iniciando aí a carreira de professora também, na área prática de atuação do Ministério Público. Muito bom, Carla. Então,
É um prazer, estamos juntas, ambas docentes, né? Tentando ensinar um pouquinho do que a gente aprendeu. Carla já tem aí alguns anos de experiência dentro da promotoria de improbidade, né? Isso atuando diretamente só com isso. E também com crimes, né? Contra a administração pública, a atribuição da promotoria é vinculada. Também, os crimes que decorrem das investigações nos inquéritos civis públicos. Pronto. Então, vamos lá. O tema hoje é acumulação ilegal de cargos públicos. E aí, o primeiro ponto que eu queria falar sobre essa temática é que é o seguinte: a Constituição Federal, ela autoriza algumas hipóteses em que é possível, sim, essa acumulação. Onde é que está isso, professora? Lá no artigo 37, inciso 16. O que é que a Constituição Federal fala? É vedada a acumulação remunerada dos cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, ou seja, tem que ter compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. Aí ele fala os tipos de cargos. Há de 2 cargos de professor, há de 1 cargo de professor com outro técnico científico, há de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. E aí ele fala que a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Tá bom? Ou seja, a gente tem uma possibilidade, sim, dentro da Constituição Federal, por exemplo, juízes podem exercer a docência, então é compatível, né? Mas hoje a gente quer falar sobre a acumulação quando ela é ilegal. Então, Carla está um pouquinho aqui para apresentar para a gente essa temática e dizer um pouco também sobre o que foi alterado através da Lei 14.230, na Lei 8.429. Então, Carla, como é que você quer iniciar? Eu queria iniciar dizendo que está cada vez mais difícil atuar na improbidade administrativa com a questão da nova lei aí, com as alterações que foram promovidas. Mas estamos tentando nos adaptar, né? E a grande figura que precisamos demonstrar em um ato de improbidade é a questão do dolo específico, já que com esse novo entendimento aí está cada vez mais sedimentado a questão da extinção dos atos de improbidade, digamos assim, culposos. Então, a gente precisa demonstrar o dolo específico. Ah, Carla, e o que é esse dolo específico? É aquele ânimos, é aquela ciência, aquela má fé de que eu sei que eu não estou prestando o serviço, eu sei que eu tenho 3 cargos e em um eu não presto serviço, mas eu recebo aquela remuneração, eu estou enriquecendo ilicitamente, eu estou lesando o erário, causando um dano ao erário, porque era uma verba que poderia estar sendo aplicada na saúde, na ação social, na educação, em alguma outra área da administração pública. Sei. E aí, muitas reclamações que recebemos, às vezes as pessoas ainda não entendem que cargos comissionados, eles são de dedicação exclusiva, né? E muitas reclamações recebemos nas promotorias de pessoas que estão acumulando 2 cargos comissionados, o que não podemos, né? O que não é permitido, porque o cargo é de dedicação exclusiva. Se é de dedicação exclusiva, eu só posso ter 1. Eu costumo dizer que é como o meu cargo de assessora. O meu cargo de assessora é comissionado, então eu só posso exercer ele perante a administração pública, porque ele é de dedicação exclusiva. Se eu for contratada por algum outro órgão público ou nomeada para um novo cargo, eu vou estar incompatível. Eu vou estar acumulando ilegalmente um cargo público. É importante mencionar, fazendo só um adendo, desculpa, Carla, que assim, isso que a Carla falou, a professora Carla falou, é muito importante. A prova do dolo específico. Porque quando a gente fala em acumulação ilegal de cargos públicos, já vem na mente, mas será que vai... Então já há responsabilidade, já tem responsabilização por improbidade administrativa. E não é bem assim, tá? A gente pode ter aí um processo administrativo disciplinar com toda certeza. Por quê? Porque a Constituição Federal pegou e disse assim, olha, você não pode acumular ilegalmente o cargo público. Então, se é ilegal, vai ter uma consequência para isso. E onde é que está a previsão que a gente mais conhece, né, dessa acumulação ilegal de cargo público? Está lá na Lei dos Servidores Públicos, que ela fala, lá no artigo 132 também, que a demissão vai ser aplicada para o servidor nos seguintes casos. Aí fala improbidade administrativa, mas fala qual outro?
O inciso 12, lá no 132, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Então, Inclusive, a administração pública, quando ela tem ciência de que o servidor ele está acumulando ilegalmente, ela tem a obrigação de notificar aquele servidor para que ele, tipo assim, se liga, você precisa regularizar os seus vínculos, porque senão vai ser instaurado um PAD contra você. A administração, acho que é o artigo 133 da Lei do Servidor Público, que regulamenta essa questão. Tendo ciência, a administração não pode ficar inerte, ela precisa agir. Pronto. No caso, né, ele tem que escolher um dos cargos. É isso que a Lei de Servidores Públicos fala. Tem um prazo de 30 dias a partir da notificação para escolher um dos cargos. A pessoa fica até confusa, né? Poxa, a Constituição Federal determinou, disse que é ilegal e a pessoa ainda vai fazer ali a opção, né? Mas aí, veja, o PAD ele pode ser instaurado de qualquer maneira, e mesmo que exista essa escolha, né? Depende muito do que vai ser analisado no caso em concreto. E, em regra, quando há escolha, depois a gente não tem, regularizada a situação, né? Mas aí, se foi notificado e não foi, vai ser instaurado esse PAD e possivelmente poderá sofrer essa perda, essa demissão, né? Que é uma sanção prevista lá no procedimento administrativo disciplinar. Bom, pessoal, aí o que é que acontece? Quando eu falei que a acumulação é ilegal, aí a gente tem esse primeiro campo de responsabilização do agente público. Agora a gente tem outro campo, que é mais conhecido, né, para a maioria que estuda para concurso público também, que é a lei de improbidade administrativa. E é nessa seara que a professora Carla estava falando que a pessoa tem que falar do dolo específico, tem que provar o dolo específico. Porque se acumulou ilicitamente 2 cargos, mas não existia esse dolo específico, a gente vai ter uma dificuldade aí de trazer à tona a questão do dolo, considerando as alterações que foram promovidas na Lei 8.429 pela Lei 14.230. Então, vai a fundo aí, Carla. Aproveita para falar mais. Aí você pode até perguntar, Carla, mas poxa, não vai ter nenhuma exceção, né? Porque o direito adora uma exceção. Claro que temos uma exceção. E aí eu trago para cá o cargo de professor. O professor está lá na Constituição que ele pode acumular os 2 cargos de professor. E eu também trouxe a questão do cargo comissionado ser de dedicação exclusiva. Mas o professor, ele pode exercer a função de gestor escolar, por exemplo. O professor efetivo, claro. E aí você me pergunta, mas Carla, como assim? Se a gente raciocinar um pouco, é mais vantajoso para a administração pública que ela nomeie como gestor escolar um professor já do quadro do que gaste contratando um novo servidor. E também posso trazer um outro caso prático, só para demonstrar ainda mais a questão do dolo específico na improbidade, de que imaginamos a seguinte hipótese. Um servidor que acumulava 2 cargos públicos, um em uma Câmara Municipal aqui na Paraíba, um em uma Câmara Municipal lá no Paraná e um vínculo privado, um terceiro vínculo privado lá no Paraná também. Durante a sua investigação, você tomou ciência de que a pessoa ela está residindo no Paraná. E ela, durante a manhã, ela trabalha na empresa privada, durante a tarde, na Câmara Municipal lá no Paraná também. E aí você se pergunta, em que hora ela desempenha esse cargo aqui na Paraíba, né? Como é que ela faz, já que ela está lá no Paraná? Pois bem, aí lá na sua investigação, você pediu cópia da lei municipal que regulamentava os 2 cargos, ou você conseguiu lá nos sites oficiais, no portal Transparência, e verificou que a lei municipal aqui do cargo da Paraíba, ela não previa quais eram as funções que esse cargo deveria desempenhar. Dada a oportunidade de defesa, o reclamado ele também não especificou se fazia home office, se o seu trabalho era remoto, e aí vai só gerando, porque a improbidade ela não é um ato em si, ela é um conjunto de atos. E aí você viu, a pessoa está morando lá no Paraná, ela tem 2 vínculos no Paraná, a lei municipal ela não esclarece quais são as funções desse cargo, e também o reclamado não conseguiu comprovar que desempenha aquela função, ainda que de forma remota. E aí você tem a má-fé do reclamado. E pode até pegar quem nomeou essa pessoa para o cargo aqui na Paraíba, por exemplo, onde ele não está prestando serviço. E aí você pode me perguntar, mas Carla, em que artigo eu vou enquadrá-los, né? O servidor que está no acúmulo ilegal
e o servidor que nomeou o reclamado. Aí você pode dizer, se a gente analisasse direitinho, o que não está trabalhando aqui na Paraíba, o servidor que foi nomeado, ele enriquece ilicitamente, está enriquecendo ilicitamente porque não está prestando serviço. E aí, lá no inciso, eu estava até discutindo com a professora Ruth, antes de fazermos a live, né? Em qual inciso a gente poderia enquadrar, se a gente fosse analisar? E eu acho o inciso 1 muito genérico. Então, eu deixaria para aquelas hipóteses em que ainda não há previsão específica na lei de improbidade. Mas colocaria no inciso, eu acho que é 9, que diz faz mais. a leitura do nono, né? O artigo 9 é Faz a leitura. Aí ele fala assim: constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, receber para si ou para outro em dinheiro, bem móvel ou imóvel, qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse direto ou indireto, que possa ser atingido ou aparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. E aí o outro caso é o de dano ao erário, né? Que aí já é o dispositivo do artigo 10, que fala que constitui o ato de improbidade, que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa, né? Que comprove efetivamente a perda patrimonial, né? E aí você ia dizer qual era o inciso do 10? Pode falar. O inciso 1. Pronto, que facilitar o concorrer por qualquer forma para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Pronto. Então, esse dispositivo foi alterado pela Lei 14.230, mas praticamente está igual, né? Assim, praticamente a mesma redação. Pouca mudança. Então, eu encaixaria a conduta do servidor, que está tanto no Paraná como possivelmente com um cargo aqui na Paraíba, na conduta do inciso 9 do artigo 9. E a conduta de quem nomeou, que está causando dano ao erário, no inciso 1 do artigo 10. Porque são duas condutas totalmente distintas, né? São duas. Isso. E aí, gente, é importante. O dano é diferente. E aí é importante mencionar, já lembrando, que, por exemplo, nesse caso prático que Carla mencionou, o MP tem outro desafio, né? Ou o ente que for promover essa ação. Por quê? Ele tem que provar que aquela pessoa que nomeou sabia que aquela pessoa ia agir como um funcionário, assim. Porque se ele não sabia, na verdade, ele vai dizer, poxa, a única coisa que eu fiz foi nomear. A pessoa se muda, se taca lá para o Paraná. O que é que eu tenho a ver com isso? E aí é muito importante a questão do nexo causal, né? Porque o MP agora tem que fazer uma investigação que consiga chegar num liame efetivo, bem sério, no sentido de que havia, sim, pelo menos um conluio ou uma previsão de que aquele servidor iria fazer isso, né? Então, às vezes, por exemplo, quando é parente ou conhecido, ou quando existe alguma verbalização, alguma testemunha vai e diz que isso aconteceu, o ideal é que sejam mais testemunhas, né? E facilita muito, realmente, quando o Ministério Público tem a atribuição também criminal, né? Que as pessoas não sabem, mas na prática, isso eu sei porque eu já fui promotora de justiça, pessoal. Para quem não sabe, eu já fui antes promotora de justiça por quase 6 anos e também da improbidade. Mas nem toda promotoria do patrimônio tem atribuição criminal. Então, é difícil demais, é deveras difícil você fazer uma investigação, por exemplo. Às vezes você quer fazer uma interceptação telefônica. Como é que você vai fazer interceptação telefônica se não é autorizado dentro da improbidade administrativa? Hoje já se discute a questão da colaboração premiada, mas assim, é muito complicado. Então, a atribuição criminal ajuda demais para o órgão de investigação conseguir ter isso naquilo que ele tem intenção de provar. Salvo o contrário, fica o MP dentro de sua instituição encaminhando ofício para o outro promotor que tem aquela atribuição criminal pedindo para que ele inicie uma investigação. Aí, enfim, aí tem outras situações para serem trabalhadas, né? Pois é, aí só fazendo um adendo à sua fala. Pode ser que seja um cargo de assessor parlamentar. Poxa, como é que o vereador que nomeou o servidor lá no cargo de assessor parlamentar não tem ciência de que ele nem remotamente está desempenhando a função? Poxa, como é que você não sabe que ele deixou de vir frequentar a Câmara Municipal para prestar aquele serviço? E assim sucessivamente.
Exato, perfeito. E aí, pessoal, só para também fazer um gancho, já que essa matéria cai muito em concurso público, só para deixar bem claro que já temos jurisprudência pacífica, tá? Dentro do STJ, no sentido de que o servidor público que se apropria dos salários que lhe foram pagos e não presta os serviços, na parte da seara criminal, porque lembra que a Constituição Federal fala que existe a independência do processo administrativo, para o processo de improbidade, para o processo criminal. Essa apropriação, ela não é peculato, porque a gente estuda lá que a apropriação indevida é o crime do artigo 312 do Código Penal. Mas a gente tem uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que indica que essa apropriação não é peculato quando a pessoa não está lá. E aí tem alguns casos, né, alguns distinguishes que foram feitos em relação aos funcionários fantasmas, quando há uma incorporação, por exemplo, na verba de gabinete do salário dos assessores. Isso tudo é questão de jurisprudência que vocês precisam compreender. Porque, basicamente, o que foi entendido pelos tribunais superiores foi que, se ele efetivamente é contratado, mas não presta o serviço, na verdade, ele não pode ser punido por não ter prestado o serviço, porque se trata de uma situação inerente ao financeiro, né? Como se dissesse assim, não é algo que merece a última raça, não é algo que merece a tutela do direito penal, né? Então, até estou com o julgado aqui, só para que vocês possam acompanhar, a quinta turma, né, do STJ, no ARESP 273825 do Rio Grande do Sul, 16 de agosto de 2022, que fala que se o servidor merecia perceber a remuneração à luz da ausência da contraprestação respectiva, é questão a ser discutida na esfera administrativa sancionadora, que foi o que eu falei, o processo administrativo disciplinar, mas não na instância penal por falta de tipicidade. E aí, nesse caso, ele está falando do artigo 312 do Código Penal, que diz que apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel público ou particular de que tenha posse em razão do cargo. E aí, gente, é necessário entender também que existem alguns casos em que já foi previsto que poderia sim incidir o peculato, em casos de funcionários que haveria uma apropriação indevida de verba ali dos cargos comissionados dentro dos gabinetes parlamentares que estavam se apropriando dessas verbas, tá bom? A chamada rachadinha. Então, é necessário vocês terem um cuidado quando forem fazer o estudo. E é por isso que eu digo que os atores de investigação, eles têm que especificar muito bem, porque às vezes a gente tem uma jurisprudência dizendo que não é peculato, né? E aí já levando um pouquinho para a seara criminal, mas tem algo dentro daquele caso em concreto que explica que é peculato, que diz, olha, mas é peculato sim. Particularmente, gente... A peculiaridade que muda tudo. Isso. Então, assim, particularmente, se a pessoa entrou para o cargo e ela entrou já sabendo que nunca ia fazer nada, absolutamente nada, ali era literalmente só para ela ganhar um dinheiro de fachada, para mim isso significa que é uma apropriação indevida. Porque ele está utilizando os meios da administração pública, o gestor está nomeando com essa intenção, e aquele servidor está aceitando essa nomeação com essa intenção, simplesmente para incorporar um patrimônio indevido, porque ele já sabia que ia fazer essa assunção do serviço, né? Exercer esse serviço, na verdade, sem a pretensão de exercê-lo. Então, para mim, isso não chega nem a ser abandono do cargo, né? Que a gente tem uma previsão de crime também por abandono, porque ele já sabia que não era intencional ele prestar o serviço. Então é totalmente diferente de uma pessoa que está lá prestando o serviço e do nada ela vai lá, ela não exerce mais a contraprestação, ou ela se muda, alguma coisa acontece. Ela trabalhou durante 3, 4 meses, enfim, existem inúmeras peculiaridades de cada caso concreto que podem ser abordadas dentro do processo. É uma má-fé absurda, né? Você já entra lá no serviço sabendo que vou só receber o valor lá dos vencimentos. Enfim. E aí você pode olhar assim, Carla, quando o MP ele recebe essa reclamação de acumulação ilegal de cargos públicos, o que ele faz? Primeiramente, a gente procura nos sites oficiais, né? Se for para o servidor da saúde, vai lá no CNIS, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Também, uma pesquisa não anula a outra, né? Vai lá no Sagres, no site do TCE da Paraíba. E eu falo assim, da Paraíba, pela minha atuação ser na Paraíba, mas
Todos os estados possuem ferramentas similares, né, nos sites do Tribunal de Contas. Tem também o portal Transparência Municipal, ou estadual, ou mesmo federal. Você pode verificar se o servidor está lá. Carla, eu pesquisei em todos esses e não localizei. Mas a reclamação ela é bem específica, dizendo que fulano ele está em acúmulo ilegal de cargos públicos porque é médico na cidade tal, na cidade tal e na cidade tal. O que eu faço, Carla, se eu não achei nos portais? Você pode designar uma audiência com ele. Designou a audiência, pergunta quais são os horários dele no município X, no município Y, no município Z, se ele realmente desempenha cada função como está lá na reclamação. Porque não é só receber a reclamação e tá, fulano está em acúmulo ilegal de cargos públicos, né? A gente não pode ser irresponsável a esse ponto. E aí, tá, Carla, eu fiz a audiência, eu realmente percebi que ele estava em acúmulo ilegal de cargos públicos. O que é que deve ser feito? O MP vai expedir uma recomendação ministerial, é uma orientação que o promotor de justiça faz, dizendo: olha, servidor, você não pode acumular esses 3 vínculos da forma como está, então você precisa regularizar os seus vínculos. E vai ser concedido aí um prazo para que ele faça essa sua regularização. Certo. Então vocês ainda esperem recomendação aí, né? Sim. Sempre tentando ver a boa-fé dos servidores. Tá certo. Não, só para conhecer é bom, porque a gente conhece um pouquinho da prática, pessoal. Mas isso que a professora Carla está dizendo não significa que em todas as promotorias vai ser expedida uma recomendação, não. É uma prática que foi adotada, né, de cooperação, meio que de cooperação. Mas você que estudou para o concurso público ou está dentro de um cargo público que não foi necessário concurso, um cargo comissionado, por exemplo, né, você pode aí ter aí a benesse de ter uma recomendação. Agora, por exemplo, se teve a recomendação, a pessoa vai lá, regulariza todos aqueles cargos. Passou uns 5 anos, mudou o promotor, mudou tudo, aquela pessoa vai lá e acumula novamente esses cargos. Hoje, a promotoria ainda consegue fazer uma investigação apurando o que ela já fez lá atrás para saber, para comprovar já o dolo, por exemplo? Tem um acompanhamento estrutural ou ainda é algo que vocês estão tentando amadurecer em como... Ainda tentamos amadurecer. Primeiro porque a corregedoria ela pega no pé, né? Então, se a gente for desarquivar um procedimento que foi instaurado lá atrás, a gente vai ficar com um procedimento que tramita aí há mais de 3 anos na promotoria. Então, a gente tem recomendações internas do próprio Ministério Público orientando que o inquérito civil, que é o procedimento adequado para a investigação de um acúmulo ilegal de cargos públicos, ele não tramite por mais de 3 anos. O que eu acho até que para acumulação ilegal de cargos públicos é muito tempo. Porque acho que 6 meses é suficiente para solucionar uma demanda de acumulação ilegal de cargos públicos, ou até menos. Se você conseguir contato telefônico aí do servidor, o que traz mais celeridade é a tramitação do procedimento em si. Então, não. Geralmente, a gente faz a instauração de um novo procedimento. E sim, a gente pode utilizar, dizer que, olha, lá no ano de 2018, por exemplo, já foi instaurado um procedimento administrativo que pode até ter culminado no ajuizamento de uma ação civil por ato de improbidade administrativa, pode ter sido proposto um acordo de não persecução civil, se foi uma ação mais recente. Ele já teve o benefício concedido por acumulação ilegal de cargos públicos, mas voltou a reincidir na conduta e por aí vai. Eu acho que o Ministério Público tem que começar a pensar em ter o seu sistema de cadastro, né, vinculado ao CPF do agente público, porque assim, é uma questão de controle continuado, né? Você tem a reincidência no ato, mas não tem a responsabilização, a gente perde um pouco daquela accountability que a gente tem dentro do direito administrativo, a preservação também da probidade administrativa, da boa administração pública, entre outros quesitos. Mas, enfim, superando essa temática, porque aqui a gente só vai conseguir falar da prática, né? Questões de outros raciocínios de como o MP poderia se estruturar melhor para esses quesitos, vai ficar para outro momento. Mas, então, os desafios que a gente tem na prática, né, no dia a dia. Isso. Mas aí, se foi cumprida a recomendação, vai arquivar. Se não foi cumprida, e aí eu pergunto, tem gente que não cumpre? Tem. E como tem? Ah, é?
Então, vamos lá. Tem. Tem gente Tem que muita não gente que cumpre, pessoal. insiste em teimar que a acumulação é lícita. E aí vai lá, né? Temos a resolução aqui do acordo de não percepção cível, né? Porque você pode analisar assim, mas poxa, pode ser que ele tenha acumulado o cargo só por 8 meses e tenha recebido aí um valor de, digamos, R$ 10.000. Aí você vai me perguntar, Carla, R$ 10.000 só não é tão pouco para ajuizar uma ação de improbidade, para movimentar a máquina judiciária, que já tem tantos processos. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. E se esse dinheiro ele fosse aplicado em uma outra área de municípios pequenos, que são carentes, que já tem tantos problemas para enfrentar? Você pode, na sua cabeça, se pensar, poxa, é pouco R$ 10.000, quando a gente analisa vê que tem licitações fraudulentas milionárias, mas R$ 10.000 para um município de 3 mil habitantes, por exemplo. Aqui na Paraíba tem muitos municípios pequenos. E com a questão da pandemia, a problemática de recursos para enfrentamento da crise foi muito grande. Então, se a gente tivesse esses R$ 10.000 voltados para a compra de capacetes Elmos, para compra de insumos alimentícios, para compra de cesta básica, para compra de material hospitalar para o enfrentamento da crise, não teria sido mais proveitoso? Então, não tem como o promotor de justiça simplesmente ignorar esses R$ 10.000. Tem que ajuizar a ação para devolução dos valores. Não é que nem crime contra a ordem tributária, pessoal. A gente não está no segmento dos crimes, a gente está no segmento da improbidade. E eu digo mais, né? Improbidade, quando a gente fala da improbidade, a gente está falando de corrupção administrativa. Então, o modus operandi de atuação que não corresponde à expectativa já pautada pelo Estado Democrático de Direito, o que é que vai acontecer? Se você cede aqui, quando aparecer outros casos, você vai ter que ceder também, porque você tem que ter coerência nas suas ações. Então, Você abre precedentes. Isso. Então, imagina um monte de pessoas passando por isso, né? Principalmente cidade do interior, né? Mas a gente sabe que na capital também tem, a gente sabe que também acontece. Né? Mas aí o pessoal não cumpre a recomendação. Então, vamos lá. O valor é baixo, o que é que vai fazer? Pode fazer um acordo de não persecução civil? Vamos falar sobre a NPC, né? Então, vai lá, Carla. Pois é. Aí aqui na Paraíba nós temos a resolução que regulamenta a questão do acordo de não persecução civil. Só que dentro dessa recomendação, dessa resolução, tem os requisitos para que possa ser proposto o acordo de não persecução civil. Então, se o reclamado ele costuma ser reincidente em atos de improbidade administrativa, o MP vai ficar impedido de propor o acordo de não persecução civil. Se o ato acarretou enriquecimento ilícito e dano ao erário ao mesmo tempo, também não pode ser proposto. Então, no caso que eu citei da improbidade aqui, do servidor que está lá no Paraná desempenha um cargo privado e um público, e um aqui na Paraíba público, já não poderia ser proposto a NPC, que é um acordo muito benéfico para o réu. Quando a gente leva em consideração que ele vai pagar lá, fazer a devolução do valor do enriquecimento ilícito, se fosse possível, né, a propor para quem enriqueceu ilicitamente. Pagou a multa civil, teve alguma restrição funcional, por exemplo, e não vai ter na sua ficha lá, depois de decorrido o prazo do acordo de não persecução civil, uma condenação por ato de improbidade que pesa muito na sua ficha, então é algo muito benéfico, é algo muito bom. E tem que ter essas nuances que você tem que cumprir. E se você não cumpriu, você vai estar impedido de ter como proposto o acordo de não persecução civil. Bacana. Bom, pessoal, era mais ou menos isso, né? Aí eu acho que no final da nossa narrativa ficou e a visão do Judiciário na ação civil pública por atos de improbidade administrativa. Hoje o Poder Judiciário, né, a visão que ele tem é aquela imparcial mesmo, chegou a ação de improbidade, o que ele vai analisar? Ele vai analisar os fatos. Agora ele vai analisar principalmente se o Ministério Público ou outro legitimado ativo, ele provou aqueles fatos efetivamente, não simplesmente jogou genericamente as informações. Então, a nova lei de improbidade administrativa, que não é nova, porque não mudou o número da lei, mas ela praticamente foi alterada em tudo, ela traz uma perspectiva de que o dolo tem que estar bem estabelecido e, por isso, a prova também. Então, é muito prudente que a peça inicial, a exordial, ela não seja genérica, que ela identifique precisamente quais são as provas em que o Ministério Público identificou, por exemplo, o dolo específico, né? Quanto à autoria e quanto à materialidade da improbidade administrativa. É importante também que ele diga, fato tal
descreve situação de dano ao erário. Fato tal descreve a situação de enriquecimento ilícito. Então, por que isso? Porque da forma como algumas ações às vezes chegam ao Poder Judiciário, simplesmente volumes e volumes de conteúdo, né? Folha de ponta, às vezes quando vem acumulação ilegal de cargos públicos, vem aquela questão de que foi falsificado ou que nunca foi. Aí se junta uma folha de ponto de 10 anos daquele agente público. E aí ele não fala nada, simplesmente está lá, está o anexo, folha de ponto, aí vem a petição e fala, folha de ponto que descreve que o agente público não exercia sua função. Poxa, a folha de ponto, ela não quer especificamente, ela não vai conseguir sozinha provar que aquele agente não exercia a sua função. Outro ponto específico, por exemplo, às vezes a gente tem uma investigação e diz, durante 30 dias, o oficial de diligência da promotoria foi lá e não localizou o funcionário X. Então, a juíza se ação de improbidade administrativa. Cuidado, né? Tem que ter algumas... Fala aí, Carminha, você ficou com vontade de falar. Inclusive, na promotoria onde eu trabalho, a gente tem uma regrinha básica. Chegou reclamação de acumulação de cargo, a gente não pede livro de ponto, porque livro de ponto é uma prova muito fácil de ser montada. Qualquer um vai comprar um livro de ponto lá na papelaria, pedir para alguém assinar e vai lá, entrega para o MP. Livro de pontos não é uma prova interessante de se produzir. Porque é muito fácil de ser montada. Mesmo que seja com assinaturas de outras pessoas, ainda assim o Ministério Público teria que passar aquela prova por uma perícia para saber se as assinaturas correspondem. Se realmente a assinatura é da pessoa. Ou não. E aí, muitas vezes, há a intenção de gerar um convencimento, por óbvio também que quando chega a ação de improbidade administrativa e tem a folha de ponto que foi juntada pelo próprio MP com a ausência das assinaturas, você quer crer que aquele é o documento que ele encontrou quando foi fazer a investigação, tá? Mas, gente, acontece de às vezes a pessoa não assinar o ponto, principalmente quando é ponto físico, né? Aquele ponto que a pessoa faz assinatura. Então, não é ainda uma prova robusta, porque o que é que identifica efetivamente se o agente público estava trabalhando? É se ele assinou a folha de ponto ou são os atos que ele executou? Então, é interessante isso, porque às vezes a gente foca muito esforço em algo que não é produtivo, não traz um retorno qualitativo de prova, sabe? E aí a gente vê que algumas ações elas são genéricas, elas apontam provas sem dizer essa prova é indicativa de que isso ocorreu, só fala, tá aqui a prova que fala que a improbidade administrativa X aconteceu. Não, mas por que aconteceu? A gente tem que sempre trazer à tona o que é que aquela prova indica, né? O que é que ela traz como uma verdade, certo? Isso é Por isso que é importante a ação de improbidade ela ser o mais específica possível. Olha, o servidor tal fez isso, isso e isso, e no site do Sagres, por exemplo, lá do Tribunal de Contas, eu achei isso. Printa a tela, coloca embaixo do que você disse. Ah, e tem mais isso, isso e isso, printa também e coloca lá abaixo, para o juiz ver que realmente o que você está falando tem coesão, tem coerência. De fato ocorreu. E acho que até algumas vezes há uma preferência por cindir a ação, né? Quando são vários servidores, para evitar a confusão da concatenação dos fatos pelo juízo, porque realmente é complicado você aferir. Quando tem muitas provas, a gente está analisando as provas, perde-se um pouco o foco. Então, mesmo que o MP ele divida em vários segmentos, de acordo com cada autor, às vezes fica tão vasto o conteúdo daquele processo que dificulta a análise. E aí, veja só, não significa que é impossível analisar. É possível, vai ser analisado. Mas se dificulta, só vai ser mais demorado. Sendo que se dificulta, vai ser mais demorado, né? E aí a gente tem agora a lei de improbidade que também colocou uma prescrição, né? Intercorrente, 8 anos, agora pela metade vira 4 anos após o ajuizamento. Então, poxa, imagina, ajuizamento com 11 reclamados lá. Você tem 11 demandados. A dificuldade que vai ser, agora, se você coloca cada um separado, a chance daquele processo se movimentar mais rápido é maior, até por causa do cumprimento, né? Notificação para apresentar a defesa, né? Então, tudo isso faz toda a diferença.
tá certo? E a Ruth fala isso porque num processo que tem 11 réus, pode ser que não ache um deles. Aí, se não achar um deles, vai ficar impedindo que os outros 10, né, o processo ande para esses outros 10. Então, por isso que é importante a cisão processual. Pronto, na minha vara, o que é que a gente já faz, né? Se um não fala, já tem um desmembramento. Mas isso não significa que todo julgador vai fazer assim, né? Cada um trata os seus processos da forma como acredita que deve ser feito. Entendeu? Então, assim, como não é uma obrigatoriedade, é uma facultatividade, isso tem que ser levado em consideração pelo MP, que tem que pensar lá na frente qual é a melhor forma do processo correr, do andamento do processo acontecer, né? É o mesmo modo que a gente pensa na investigação. Você tem que fazer despacho pensando em o que vai acontecer agora, na metade e no final. Vai dar para ajuizar a ação, até para fundamentar seu arquivamento. Tem que pensar nesse sentido. Perfeito. Bom, Carla, foi um prazer, viu? Igual. Estou muito feliz pelo seu curso, fiquei encantada com o tema, achei muito rico. Acho que vai acrescentar muito na prática de muitas pessoas, né, que precisam disso. Eu me recordo na minha época em que eu fui lá para o interior do Tocantins, quando vim em probidade administrativa, eu que vou ter que investigar isso, porque a gente estuda os dispositivos, né? Ah, o que é enriquecimento ilícito? Todo mundo sabe. O que é dano, todo mundo sabe. Quem passa Mas quando vai para a prática. Mas quando vai para a prática para provar um fato, pessoal, é punk, viu? Então, assim, é dentro do MP mesmo que você começa a aprender como investigar, né? Então, muito interessante, achei muito bacana, tá? O conteúdo do que você está ensinando e parabéns. E seja bem-vindo aqui no canal, né? Até os próximos conteúdos também. Igualmente. Foi um prazer. Eu vou me despedir. E é isso, pessoal. Eu lancei um curso de como atuar na prática em uma promotoria com atribuição em patrimônio público. E aí, como patrimônio público é uma temática muito grande, eu fiz o seguinte: eu abordei os 6 temas que entendo serem mais recorrentes em uma promotoria com essa atribuição, que é licitação, acumulação ilegal de cargos públicos, burlar o concurso público, loteamentos, gratificações indevidas e portal transparência. Então, a primeira turma já iniciou, mas em breve haverá uma segunda turma. Então, se você é assessor de promotor de justiça, ou até mesmo membro do MP, servidor do MP, e quer entender melhor, quer se capacitar um pouco mais, de ver como é que, fato tal, será que vai ser dano, será que vai ser enriquecimento ilícito, o que é que eu preciso fazer, onde é que eu preciso recomendar, como é que eu preciso despachar. Então, fica à vontade. O meu curso está disponível lá na plataforma Hotmart. No link da minha bio, você vai achar melhor como te direcionar para a plataforma. E, Ruth, foi um prazer estar aqui com você. É sempre bom revê-la, conversar com você, tá bom? Estou aqui aberta para outras oportunidades. E também espero você em outras lives. Quem sabe? É um prazer todo meu, viu, Carlinha? Um abraço, fique com Deus. Você também. Um cheiro.